Olá, pessoal. Eu sou a professora Anne Gomes Redigue e hoje nós falaremos sobre o processo de transição educacional para a vida independente. Então, vamos pensar nesse processo de transição de pessoas com deficiência. E aqui, no caso, vamos pensar de pessoas com deficiência intelectual para uma vida independente. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa em inclusão escolar, inclusão social, laboral e inclusão na vida, né? Como esse sujeito pode estar inserido na comunidade, na sociedade, né? Nos diferentes aspectos da sua vida. Então, quando a gente pensa em inclusão escolar, que é lá que a gente vai iniciar o nosso pensamento hoje, né? A nossa discussão, a gente tem que garantir a presença desse aluno na escola por meio da matrícula, dele ter o direito de estar numa turma comum, da participação em todas as atividades que essa escola oferece, da construção de conhecimento, né, dele aprender os conteúdos que são ofertados e que para que ele possa ter a oportunidade de sair da escola com uma escolarização adequada e no tempo, né, com uma idade razoável. Não é para ele ficar na escola sem ter um objetivo de sair, ou ficar na escola e sair depois já com uma idade mais avançada. Então, só há inclusão de pessoas com deficiência nos diferentes aspectos da vida se houver suporte que possibilite seu desenvolvimento. E aí é suporte para o aluno, suporte para a família, suporte para o professor, suporte físico, suporte de materiais pedagógicos, suporte de recursos humanos, os diferentes suportes que devem ser oferecidos para que realmente haja uma inclusão de fato. Então, atualmente se discute muito a escolarização da pessoa com deficiência, mas precisamos discutir também ações para além do ensino acadêmico. Então, aqui nós temos a imagem de uma menina arrancando os cabelos e dizendo: SOS, eu cresci, o que eu vou fazer quando sair da escola? O que eu vou fazer agora, né? Quais são as possibilidades que eu tenho, né, para poder pensar para além da escola? A escola precisa construir estratégias para garantir que os alunos com deficiência desenvolvam habilidades e competências para a sua inclusão social e laboral. Então, assim, a escola precisa pensar em alternativas pedagógicas, em ações que vão para além de que esse aluno desenvolva habilidades acadêmicas, mas habilidades para ele estar inserido socialmente e no mercado de trabalho, né? E como é que a escola pode elaborar essas ações e essas estratégias para auxiliar esse aluno? Essa é a nossa questão hoje, né? Então, o diploma escolar, a conclusão da sua escolarização, o ensino, passar no Enem, passar no vestibular, ele não pode ser o objetivo final desse aluno, né? O objetivo final da escola. É preciso preparar os estudantes para alcançarem um sucesso no momento pós-escola que ele deseja fazer. E aí a gente também precisa entender que ter sucesso na escola não significa ter sucesso na vida, né? Aquele aluno que só tira 10 não significa que ele vai ser bem-sucedido na vida. E também a gente precisa rever os nossos conceitos do que é ser bem-sucedido, né? Porque o que é bem-sucedido para mim pode não ser para você. Então a gente precisa também ter essa noção de pensar esses conceitos, esses valores, o que esse sujeito quer fazer da vida, né, para ele ser bem-sucedido no seu conceito de ser bem-sucedido. É preciso lembrar que as pessoas elas não são 100% independentes na vida, a gente sempre precisa de algum suporte, né? A gente sempre precisa de alguém, nem que seja entrar no YouTube, aprender uma receita de uma comida que você quer fazer, de algo que você precisa aprender, que precisa fazer, conhecer. Então, a gente precisa do suporte de pessoas, suporte da tecnologia, os suportes necessários para que você consiga ser o mais independente possível. Então, com isso, as pessoas com deficiência, e aqui vamos pensar com deficiência intelectual, eles também não serão totalmente independentes, mas eles poderão ser o mais independente possível com os suportes que eles precisam. E aí, como que a gente pode fazer isso na escola, né? Eu tenho um plano de ensino individualizado, plano educacional individualizado, que é o PEI, e aí ele é associado ao plano individualizado de transição, que é o PIT,
eles dois juntos, eles podem garantir o acesso às oportunidades que esse sujeito com deficiência precisa para que ele esteja realmente inserido na sua comunidade, né, na sociedade. Então, aqui a gente tem uma imagem de um quebra-cabeça, em que o quebra-cabeça é o PEI, e uma das peças é o PIT, porque o PIT, ele é um complemento do PEI. Então, o aluno que tem esse PEI, logo, ele terá que ter o PIT, né? Então, aqui a gente tem uma espiral, que é a escola, vai para o PEI, que vai para o PIT, que garante o trabalho e uma vida adulta, né? Então, para isso, eu preciso do envolvimento dos alunos, dos estudantes, da família, dos professores e dos demais profissionais. É preciso ter em consideração as necessidades do mercado e do contexto social em que esse aluno está inserido. E aí a gente precisa saber que a informação, a orientação, o aconselhamento e o apoio, eles serão gradualmente retirados, né? Para que esse sujeito possa ser cada vez mais autônomo. Então, para isso, né, hoje aqui pensando na nossa realidade brasileira, o ideal seria que uma pessoa, que na escola a gente tivesse um profissional da transição, mas que não é a nossa realidade, então a gente pode pensar no professor do AE, ele pode desenvolver o plano de AE, que é para poder pensar o atendimento especializado, o AE desse aluno e, consequentemente, pensar o PEI junto com os profissionais, os professores que atuam com esse aluno, consequentemente no PIT, né? Então, aí eu volto para aquele slide lá do início, que sem suporte não há inclusão. Sem suporte, não é possível desenvolver o processo de transição da escola para a vida independente. E aí entendemos que, independente do locus de escolarização, não há dúvida de que a individualização do ensino favorece não somente o aprendizado do aluno, mas o seu desenvolvimento social, de um modo geral, além de facilitar a preparação para a inserção no mundo do trabalho. Planos educacionais individualizados, em suas diferentes maneiras, são instrumentos essenciais para a construção de programas de atendimento aos sujeitos com deficiência intelectual e outras necessidades especiais, voltados para o desenvolvimento de habilidades laborais, bem como encaminhamento para futuros estágios, inserção no mundo do trabalho e no que esse sujeito desejar. E aí, quando a gente pensa no pitch, né, a gente pode iniciar esse pitch, né, de uma forma organizada e estruturada a partir dos 14 anos de idade desse sujeito. Não que a gente não inicie antes, quando a gente oferece para uma criança com a roupa que ela deseja ir para a escola, para a igreja, dentro daquelas opções de roupas adequadas para cada situação. Então, eu já começo a trabalhar as tomadas de decisão, né? O que vai comer, o que vai vestir, o que quer assistir na TV. Então, eu já começo a possibilitar o empoderamento, a autogestão desse sujeito. Eu preciso entender a vida escolar, o PEI desse aluno, né? O que ele está aprendendo, como é que foi sua escolarização, o que foi feito com ele no passado, o que está sendo feito agora, o que está sendo pensado para o futuro dele. Eu preciso ter uma equipe organizada para o pitch. Eu preciso pensar em habilidades, preferências, interesses e necessidades do sujeito, né? Vocês podem observar que em nenhum momento falei aqui do que ele tem dificuldade, mas sim das suas potencialidades. Eu preciso entender quais são as experiências de vida dele, a vivência e a prática desse sujeito, porque às vezes ele trabalha contigo, ajuda aí em casa, tem uma vida social ativa, participa de grupos, então quais são as experiências que esse sujeito tem e avaliar esse pitch de uma forma frequente, né, constantemente, para que a gente possa entender o que já avançou, o que não avançou, o que precisa ser mudado, o que pode ser melhorado, né, o que já pode ser retirado do pitch. E aí, quando a gente pensa nessa equipe do pitch, a gente pensa no suporte, no serviço da educação especial, no professor do AE, a gente pensa em todos os professores da escola que atuam com esse aluno, a pedagoga, a orientadora, a diretora, né? Quem são as pessoas da escola que lidam com esse aluno. Os demais profissionais, se ele tem fono, se ele tem terapeuta ocupacional, psicólogo, podem auxiliar a família, e vocês podem observar que em destaque eu tenho aqui o aluno com deficiência, porque é ele que é o protagonista da sua vida, né?
é importante que a gente pense que esse aluno é que vai poder nortear todo o trabalho a ser desenvolvido, né? É ele que vai dizer quais são os interesses, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? O que ele precisa. E quem sabe ele mesmo vai conseguir gerir todo esse processo. Então, ele tem que ser o protagonista do pitch, ele é o protagonista da vida dele, né? Então, é ele o principal sujeito de todo esse processo. Então, para pensar em oferecer possibilidades para as pessoas com deficiência, é preciso estabelecer suportes para o aluno, com uma equipe estruturada que organize o processo de transição para uma vida independente. Então, é preciso ter uma equipe estruturada, uma equipe organizada, para poder pensar esse processo de transição de uma forma que realmente seja eficaz. E a gente precisa entender que há possibilidade em toda parte. Então, que há possibilidade em todos os sujeitos, que há possibilidade em todos os caminhos, a gente só precisa começar a ver esse processo com um olhar mais sensível, um olhar mais flexibilizado, né? E pensar que há possibilidade em todos os lugares. Não é para planejar metas para uma carreira específica, mas sim planejar como o aluno alcançará os objetivos para desenvolver as habilidades que precisará ter para o emprego e se manter nele, ou seja, ter sucesso no trabalho. Então, a gente precisa pensar quais são as habilidades que esse sujeito precisa para se manter no emprego, para ser empregado, para ser promovido, né, para mudar de função, e de até escolher aqui eu não quero ficar, eu quero ir para outro, né? Para que ele tenha esse leque de possibilidades. E somente com autoconhecimento é que o aluno conseguirá decidir de forma consciente e madura o que deseja fazer no momento pós-escola, seja um curso de nível superior, um curso técnico profissionalizante, né? Para que ele seja inserido na vida adulta independente da forma que ele desejar. E aí a meta desse processo de transição é que ele seja incluído na família, que ele seja incluído no ensino nas diferentes modalidades, no lazer e no esporte, nos relacionamentos amorosos, de amizade, né? Todos os relacionamentos, ser inserido no trabalho, que ele tenha a possibilidade de uma moradia independente, ser inserido na comunidade, né? E aí a gente vai pensando por etapas, para que ele possa ter como meta tudo isso, né? Que ele seja realmente incluído nos diferentes aspectos da nossa vida. E é importante buscarmos caminhos para a superação de preconceitos e atuar na modificação desses espaços, seja escola e trabalho, para o acolhimento das pessoas com deficiência. Nesta perspectiva, torna-se fundamental a construção de um processo de transição da escola para a vida independente, pois uma transição programada permitirá que o sujeito lide melhor com a nova etapa que iniciará. Então, a gente pode pensar do Fundamental 2 para o ensino médio, do ensino médio para um curso profissionalizante, para uma universidade, para o mercado de trabalho, né? Então, conforme esse processo seja organizado e estruturado, né, com os suportes necessários, ele estará mais preparado para a nova etapa. E com isso ele vai conseguir lidar melhor com os novos desafios que surgirão ao longo de sua vida. E aqui, muito obrigada. Esse aqui é meu e-mail. A gente agora vai pensar na próxima aula sobre o programa de transição, como fazer isso, né? Como pensar nesse programa de transição para poder organizar esse trabalho do pitch. Muito obrigada. Qualquer coisa podem me mandar e-mail.